Eu vou ocupar esse espaço. Hoje eu já falei sobre odontologia, que teremos a presença do presidente do Conselho Regional de Odontologia em 10 de julho, para falar da classe, da aproximação da odontologia com a comunidade. E eu queria aqui compartilhar com os senhores o mutirão de raio-x odontológico realizado no mês de março. Foram 669 pacientes atendidos em Caxias do Sul. A ação efetuou 1.027 exames radiológicos. Então, a Prefeitura de Caxias do Sul, através da Secretaria Municipal da Saúde, realizou durante o mês de março um mutirão de raio-x odontológico no Centro de Especialidade Odontológica, CEL, com o intuito de auxiliar nos diagnósticos, tratamentos e diminuir a fila de espera por esse tipo de exame. A ação somou 669 pacientes atendidos e 1.027 exames radiológicos realizados, diminuindo assim aproximadamente 2.000 pessoas em espera no município. Marcela de Barros, diretora técnica do Núcleo de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, conta como ponto positivo que a equipe conseguiu reduzir em números absolutos o aguardo para atendimento na área, mas também destaca, isso é relevante, que 47,1% de faltas por parte das pessoas que haviam confirmado a presença. Confirmaram a presença e praticamente 50% faltaram. Isso significa um desprezo pelo gesto de resolução que a Secretaria Municipal de Saúde teve. Os horários que foram marcados, é importante destacar, das 17 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, e sábados de manhã, das 8 às 12. Então, como viram, foi feito esse mutirão, teve grande resultado, mas gostaria de colocar a minha tristeza da falta de consideração das pessoas que marcaram e não compareceram. E o Centro Radiológico Digital está em andamento, porque o represado, os exames que acumulam ao longo do tempo são muitos, e eu sempre defendi aqui uma agilidade maior. E felizmente, nos próximos dias, teremos um centro radiológico digital que irá agilizar, facilitar e dar uma qualidade melhor no atendimento dos exames solicitados pelos dentistas nas UBS. Atualmente demora muito, porque o paciente fisicamente tem que ir 2 vezes, uma para fazer o exame e a outra para buscar o resultado. E agora, futuramente, que terá o centro radiológico, o exame será feito digital e o dentista receberá lá na UBS o resultado do exame, que auxiliará muito no diagnóstico. É impossível continuar esperando 6 meses para um resultado de um exame. Aí, nesse período, o paciente perde o dente umas 10 vezes, com certeza. Quem é que pediu a parte? Vereador Fiuza. Vereador Fiuza. Obrigado, vereador. Infelizmente, vereador Cadória, estas situações que ocorreram de pessoas não ter ido na consulta com um dentista tem acontecido também nas UBSs com clínico geral. Uma parte, vereador. Muitas pessoas, infelizmente, não desmarcam antecipadamente a sua consulta por um imprevisto que pode acontecer com qualquer pessoa, que fique bem claro isso. Mas quando estas pessoas, de uma forma antecipada, não ligam desmarcando a sua consulta e remarcando para outro dia, acabam, infelizmente, tirando o lugar de outras pessoas. E aí, o que acontece muitas vezes, a reclamação de muitas pessoas, às vezes, de não ter um atendimento de clínico geral e outros especialistas. Então, é uma situação que a gente precisa mudar, esta cultura na nossa cidade de algumas pessoas, e que, diga-se de passagem, é uma fração um pouco grande
de desistências de pessoas a procurar, então, as consultas médicas, para que a gente possa possibilitar e fazer com que mais pessoas da nossa população possam aderir ao serviço. Era isso, muito obrigado. Obrigado pela contribuição, vereador Fiuza. Com a palavra, a vereadora Rose Frigieri. Então, eu só queria colocar que é uma preocupação isso, com certeza, mas nós temos que fazer esse debate e ver quais as causas, se é cultural ou se às vezes pode ser, inclusive, da falta de estrutura ou de infraestrutura no município. Porque eu já ouvi em audiências públicas várias vezes pessoas dizendo que não conseguem, às vezes, se deslocar, inclusive por a questão de transporte. Eu ouvi isso numa região que o ônibus passa de manhã e no fim da tarde. E eu acho que isso nós precisamos discutir. As pessoas têm horário, nem Uber não vai. Então, é um problema que nós precisamos ver como um todo na nossa cidade. Não só, eu acho que às vezes a gente responsabiliza a população, em parte ela tem razão, a população não pode desconsiderar e tirar a vaga de outros, isso é grave, mas tem que ver também caso a caso o que acontece. Obrigada. Obrigado pela contribuição, vereadora. Eu sou severo na crítica no sentido de que tem que ter responsabilidade. O cidadão tem que ter direitos e deveres. E tem que ter o dever de comparecer naquilo que é solicitado e naquilo que é agendado. Agora, concordo absolutamente que temos que melhorar o processo. Discutir, achar melhores alternativas para que esse número seja não tão significativo como foi. Fantinel. Obrigado, vereador Cadório. O que o senhor está trazendo aqui é muito importante. Inclusive, eu já trouxe essa questão aqui na tribuna, no grande expediente meu passado, a respeito que o levantamento que foi feito, segundo informações da própria secretaria, é que o município tem um prejuízo de mais de R$1 milhão ano, né? Com esse problema das pessoas que marcam e não vão, tá? E a questão toda é a seguinte, até queria aqui pegar um gancho com a vereadora Rose. A pessoa, quando marca a consulta, ela tem que saber se ela tem ou não condições de ir, se ela tem ou não o transporte, e senão ela não marca. Porque nós temos essa fila enorme que não é atendida justamente por causa das pessoas que marcam e não vão. Porque o médico, aquele período da consulta, ele fica parado e não atende ninguém. Mas ele recebe do município. Ele não tem culpa se o cara não foi. Então eu acho que nós temos que começar a discutir nessa casa aqui uma punição para quem marca e não vai. Eu acredito que essa é a única saída. E a punição seria que a pessoa não pudesse marcar a consulta por um determinado período. Aí eu acho que as pessoas iam começar a valorizar mais, porque tudo que é de graça é fácil cancelar. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. Com a palavra, o vereador Bressan. Obrigado, vereador Cadório. Olha, vereador Fantinel, o senhor me contemplou, porque eu até tinha pedido para falar praticamente a mesma coisa. Inacreditável a pessoa vir com essa desculpinha que não passa ônibus, porque acho que a discussão já foi debatida aqui do transporte coletivo, que ele chega a fazer zigue-zague por dentro dos bairros para poder passar na frente da casa de todo mundo, para agradar todo mundo. E aí me vem dizer que o ônibus não passa. Mas o que é isso? É uma necessidade, é saúde. Tu precisa, tu marcou, tu precisa. Por isso que eu digo, é que eu conheço as UBS de Caxias. Eu moro do lado de uma e quando eu passo na fila eu tenho certeza que 60%, 70% não precisa estar lá. Está lá para pegar um atestado médico para poder não ir trabalhar. Tá? Porque se precisa, a pessoa vai. Quem está doente vai. É assim que funciona. Não é desculpinha que eu não posso ir. Tu arruma uma carona, tu arruma um modo de ir, o ônibus passa na frente, tem que cumprir. Tá? É assim que funciona, mas se não passa, tem que procurar. Tem que procurar. Então é assim que funciona. Acho que as pessoas têm que, vereador Cadório, ter responsabilidade, que eu tenho certeza absoluta que as pessoas com responsabilidade foram. Não foram as irresponsáveis. Obrigado. Obrigado, vereador Bressan. Partido Novo. Era isso, senhora presidente. Obrigado.